Você já conheceu alguém que sumia do quadro sempre que uma câmera aparecia? Aquela pessoa que, em vez de sorrir para a foto, se esquiva como se o flash fosse um raio laser, ou então posava com uma rigidez de quem está sendo submetido a um interrogatório. Num mundo onde selfies são moeda corrente e stories são o diário público da existência, elas parecem alienígenas em uma festa terrestre. Mas será que essa versão a fotos é apenas um capricho, ou a ponta de um iceberg emocional que a gente não enxerga? Antes que você pense que isso é apenas teimosia ou falta de jeito, vale um aviso: não há nada de errado em não gostar de fotos. Nem todo mundo precisa documentar cada momento para que ele seja válido. Alguns simplesmente preferem viver a cena do que congelá-la em pixels. E sinceramente, num tempo em que a gente passa mais tempo editando a vida do que vivendo ela, isso até pode ser um sinal de sanidade. Mas por trás dessa recusa aparentemente simples, muitas vezes existe uma história de desconfiança, vulnerabilidade ou até uma rebeldia silenciosa contra as regras do jogo social. Imagine só, quantas vezes essa pessoa ouviu um sorria, forçado, enquanto por dentro sentia que aquele sorriso era uma máscara. Quantas fotos foram tiradas sem permissão, em momentos de fragilidade, e depois usadas contra ela. O cérebro humano tem uma memória afiada para traições visuais. Se uma imagem já foi arma de chantagem, motivo de piada ou prova de uma versão distorcida de si mesma, a câmera vira um inimigo. É como se o clique do obturador ecoasse: cuidado, você está prestes a ser julgado. Com o tempo, o reflexo se torna automático. Esconder o rosto é proteger a alma. E não é só isso. Tem gente que odeia fotos porque odeia a ideia de ser congelada no tempo. Para elas, uma imagem é uma mentira estática, não captura o riso que veio depois, a conversa que mudou tudo, o contexto que deu sentido àqueles segundos. São pessoas que valorizam o fluxo da vida, não seus recortes. Ou então perfeccionistas que nunca se acham prontas para serem registradas, como se cada foto fosse um teste que elas estão fadadas a reprovar. Espere mais um pouco, quando eu estiver melhor, mas esse dia nunca chega. Mas aqui vem o mais interessante: essa resistência às fotos pode ser, na verdade, um ato de coragem disfarçado. Em uma era de exibicionismo compulsivo, recusar-se a ser mais um rosto no feed é quase um manifesto. É dizer: minha vida não é um produto. Meus momentos não são conteúdos. Eu existo além dos likes. Para algumas pessoas, evitar fotos é uma forma de preservar o sagrado, aquelas experiências que são tão pessoais que não cabem em uma tela. É como guardar um segredo só para si mesmo, num mundo que exige transparência constante. E se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é antissocial, nem narcisista, ao contrário. Talvez só tenha entendido, antes de todo mundo, que a essência da vida não está no que se mostra, mas no que se sente. Que uma memória verdadeira não precisa de filtro, e que a melhor versão de você não é a que cabe num quadrado do Instagram. Talvez você tenha descoberto que o olho nu, o seu e de quem realmente importa, enxerga muito mais do que qualquer lente. Então, da próxima vez que alguém insistir para te fotografar, lembre-se: você não está fugindo da câmera. Você está protegendo algo precioso. E se mesmo assim ceder, que seja por escolha, não por obrigação. Porque no fim das contas, as fotos que realmente importam são aquelas que a gente guarda na memória, não no celular. E aí, você também se identifica com isso? Conta aqui nos comentários. Qual foi a pior experiência que você já teve com uma foto? Compartilha esse texto com quem você sabe que vai entender. E se quiser mais reflexões como essa, ativa as notificações para não perder nada. Até a próxima. Sem pose, sem filtro, só verdade. Câmera com flash faíscas. O silêncio que fala mais alto que qualquer foto. Há algo profundamente revolucionário em quem escolhe não se render ao espetáculo. Não é rebeldia sem causa, nem desdém pelo mundo. É a quietude de quem entendeu que algumas coisas perdem a magia quando viram conteúdo. Você já parou para pensar que em uma era onde até o café da manhã vira postagem, recusar-se a ser fotografado é um ato de resistência poética? Não é sobre esconder-se. É sobre preservar. Como um livro raro que você não empresta por medo de amassar as páginas, ou uma música que guarda só para ouvir sozinho, no volume máximo, sem testemunhas. A vida não é um álbum público, e quem entende isso carrega consigo uma liberdade que poucos conhecem, a de existir sem provas. Pense nas fotos que realmente importam, aquelas que nunca foram tiradas. O riso que escapou no meio de uma crise, o abraço apertado depois de uma briga, o silêncio cúmplice entre dois amigos que não precisam de legendas. Esses momentos não têm pixels, mas têm alma. E é justamente por isso que resistem ao tempo, enquanto as selfies se perdem no feed, engolidas pelo algoritmo da irrelevância.
Claro, vão dizer que você é difícil, que não colabora, que deveria registrar mais. Mas aqui está a verdade nua. Quem insiste em fotografar tudo, muitas vezes não está vivendo, está apenas arquivando. E você? Você está aqui para ser lembrado ou para lembrar-se? Porque há uma diferença abissal entre ter uma memória e ser uma memória. Se mesmo assim ceder à câmera, que seja por um motivo que vale a pena, um olhar que você quer guardar, um lugar que não voltará a ver, uma versão de si mesmo que sabe que não durará para sempre. Mas nunca por obrigação. Nunca para preencher o vazio de quem precisa de curtidas para se sentir real. E quando te perguntarem por que você não gosta de fotos, sorria e diga, porque as melhores coisas da vida não cabem em um quadrado. Ou então, simplesmente não explique. Deixe que mistério seja sua resposta. Afinal, no mundo que exige transparência, o que não é mostrado vira arte. Agora me conta, você já deixou de registrar um momento incrível só para vivê-lo por completo? Compartilhe essa reflexão com quem também acredita que algumas coisas são demasiado preciosas para virar post. E se quiser mais textos que façam você pensar além do óbvio, é só seguir por aqui. Até a próxima, sem flash, sem pose, só essência. Coração Preto Câmera. Por que esse texto funciona? 1. Profundidade filosófica. Existir sem provas, ser lembrado versus lembrar-se, eleva o debate além do superficial. 2. Contraste visual. Álbum público versus liberdade silenciosa, cria imagens mentais fortes. 3. Frases de impacto. As melhores coisas não cabem em um quadrado, memoráveis e compartilháveis. 4. Tom de resistência poética, atrai quem se sente fora do padrão e busca validação. 5. CTA emocional, convida a ação sem ser agressivo, compartilha com quem também acredita. Dica para adaptar. Troque fotos por qualquer outro comportamento socialmente esperado. Por que algumas pessoas não gostam de festas? Por que certos casais não usam alianças? E aplique a mesma estrutura. Gancho intrigante, mais validação, mais causas profundas, mais reinterpretação filosófica, mais frase memorável, mais CTA suave. O resultado será sempre engajamento alto e identificação instantânea. E se a gente falasse sobre aqueles que não choram em funerais? Você já viu? Enquanto a maioria se desmancha em lágrimas, eles estão parados com o rosto sereno, quase inexpressivo. Alguns até sorriem, não por falta de respeito, mas como se estivessem ouvindo uma música que só eles escutam. E aí vem o julgamento. Que frio, que insensível. Mas será que é insensibilidade? Ou será que eles estão sentindo de um jeito que a gente não consegue enxergar? Não é falta de amor. Não é indiferença. É uma dor que não cabe em lágrimas. Talvez eles já tenham chorado tudo antes. Nos corredores do hospital, nas noites em claro, nos silêncios que antecederam a despedida. Talvez o corpo deles tenha aprendido que lágrimas não trazem ninguém de volta, então guardou a tristeza em outro lugar. Nos ombros tensos, na voz que falha ao contar uma memória, na maneira como apertam um copo de café como se fosse a última âncora. Ou então, eles estão chorando por dentro de um jeito que só quem já perdeu entende. Porque há um tipo de dor que não é para ser performada, que não precisa de plateia, que é tão profunda que até o pranto parece superficial. Essas pessoas costumam ser as que carregam os outros nos ombros enquanto ninguém está olhando. As que organizam a papelada, que escolhem a música da cerimônia, que abraçam os que desabam, porque alguém precisa estar inteiro quando o mundo está se despedaçando. Elas não choram no velório porque já choraram nas pequenas mortes que vieram antes, no diagnóstico, na última conversa, no adeus que não foi dito. E tem mais, elas sabem que a dor não é um concurso. Não é sobre quem sofre mais, quem faz mais barulho, quem postou a homenagem mais emocionante. É sobre o que fica quando todo mundo vai embora. Sobre como você reconstrói um café da manhã sem a voz que perguntava, quer pão ou bolacha? Sobre como você aprende a viver com uma cadeira vazia à mesa, não porque esqueceu, mas porque amou demais para reduzir isso a uma cena de filme. Se você é assim, saiba, você não é de pedra. Você é daqueles que entende que algumas dores são tão grandes que não cabem em gestos pequenos. Que sabe que o luto não tem prazo, nem roteiro, nem obrigação de ser bonito. E que no fundo a maior homenagem não é chorar, mas continuar vivendo de um jeito que faça valer a pena tudo o que foi perdido. E agora me diz, você também já foi julgado por não chorar quando deveria? Ou conhece alguém que guarda a dor desse jeito? Comenta aqui. Às vezes, o que a gente acha que é solidão é só uma história esperando para ser contada. Se esse texto te tocou, compartilha com quem precisa ouvir que não existe maneira errada de sentir saudade. E para não perder as próximas reflexões, ativa as notificações. Até a próxima com silêncios que falam mais que palavras. Alta atenção!
Por que esse texto funciona? E como replicar? Gancho polêmico contrário ao esperado. E se a gente falasse sobre aqueles que não choram em funerais? Quebra um tabu. Chorar em velórios é socialmente obrigatório. Gera curiosidade imediata. 2. Validação mais desconstrução do julgamento. Não é falta de amor. Não é indiferença. Protege o leitor de se sentir atacado, criando segurança para continuar lendo. 3. Causas profundas com exemplos viscerais. Talvez eles já tenham chorado tudo antes, mais cenas concretas, corredores de hospital, noites em claro. Ativa memórias emocionais do leitor. Quem já perdeu alguém se identifica. 4. Contraste entre aparência x realidade. Parados com o rosto sereno versus chorando por dentro de um jeito que só quem já perdeu entende. Cria tensão narrativa. O leitor quer saber. Como assim? 5. Elevação filosófica. A dor não é um concurso, transforma um comportamento estranho em ato de resistência poética. A maior homenagem não é chorar, mas continuar vivendo. Frase compartilhável, potencial para viralizar. 6. Metáforas poderosas. Uma dor que não cabe em lágrimas. Uma música que só eles escutam. Torna abstrato intangível, o leitor sente a dor. 7. CTA emocional mais comunidade. Às vezes, o que a gente acha que é solidão é só uma história esperando para ser contada. Convida o leitor a se abrir nos comentários, criando engajamento orgânico. Técnicas avançadas usadas aqui, para você replicar. Técnica de exemplo no texto, como aplicar em outros temas. Inversão de expectativa. Eles sorriem em funerais, não por falta de respeito. E se eu te dissesse que quem cancela planos de última hora pode ser o amigo mais leal? Dor como superpoder. Elas não choram no velório porque já choraram nas pequenas mortes que vieram antes. Quem evita festas não é antissocial, é quem já aprendeu que energia se gasta com quem vale. Ritualização da dor. Carregam os outros nos ombros enquanto ninguém está olhando. Quem não posta no Instagram não é desligado, é quem guarda a magia para si mesmo. Frase manifesto. Não existe maneira errada de sentir saudade. Não existe amor errado, só maneiras diferentes de mostrar. Imagem sensorial. Apertam um copo de café como se fosse a última âncora. Seguram o volante com força, como se fosse a única coisa que ainda podem controlar. Desafio para você praticar. Escolha um comportamento socialmente julgado. Quem não gosta de abraços, quem não responde mensagens, quem não tira férias, e escreva um texto usando. Gancho que quebre um tabu. 2. Validação imediata. Não é X, não é Y. 3. 3 causas profundas, com exemplos concretos. 4. Uma reinterpretação filosófica. Transforme o defeito em força. 5. Frase memorável. Antítese, metáfora ou paradoxo. 6. CTA que convide à vulnerabilidade. Comenta se você também. Exemplo de tema para testar. Por que algumas pessoas odeiam quando perguntam: como você está? Dica bônus. Os textos que mais engajam são aqueles que dão voz a uma dor silenciosa. Pergunte a si mesmo: que comportamento é frequentemente mal interpretado? Que emoção a sociedade diz que deve ser sentida de um jeito, mas muitas pessoas sentem de outro? Que grupo de pessoas se sente invisível ou julgado? Escreva para elas. Elas vão te encontrar.